Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar do seguinte tema: Somos mais que nossa especialidade, de Pascal a Edgar Morin. Então, como podem ver aí a princípio pelo título, é um tema que diz respeito a muita gente, né, justamente porque a nossa tendência cultural atual é nos especializarmos em termos de carreira, o que conduz parte do estudo também, e daí em diante. Então, grande parte da vida das pessoas hoje gira em torno de algo que denominamos especialidade, certo? E, portanto, é um assunto bem interessante assim, do ponto de vista mais geral, que abrange muitas coisas, e eu, então, trouxe algumas delas, tá? Na verdade, alguns pontos, mas mais uma perspectiva crítica, digamos assim, né? Para a gente problematizar um pouquinho isso, já que me parece que advém aí da especialização parte dos problemas que temos hoje. E com isso não quero negar a especialização, tá, como algo útil em certo sentido, mas apenas problematizar isso aí para que possamos então pensar, né, novas perspectivas dentro disso, até porque outros pensadores também, como o citado aqui, já pensaram questões nesse sentido. O Pascal, para quem não sabe, é o escritor francês, que é o Blaise Pascal, que na verdade é um matemático, né? Ele inicia a carreira ali como matemático, muito talentoso, né? O Pascal, a calculadora, por exemplo, a gente tem ela hoje muito em função dos estudos do Pascal, né? Que ele inventou a primeira calculadora, que na verdade era chamada de máquina de aritmética. Então o Pascal tem um passado bem genial assim, nas matemáticas, mas o livro que ele escreveu em termos de filosofia foi o Pensamentos, que é uma obra densa, assim, onde ele vai tratar de muitos outros assuntos, né? A matemática aparece ali apenas para ilustrar questões, mas ele aprofunda ali em questões de filosofia, teologia, é um livro de aforismos, então é bem legal de ler assim também. Ele é prazeroso, né, digamos assim. E como a maioria dos franceses filósofos, né, ele escreve muito bem, assim, não é uma escrita densa como a dos alemães, por exemplo. Então dá um certo deleite em termos literários, né? E o Edgar Morin também é um pensador conterrâneo ali do Pascal, né? Só que o Edgar Morin é mais contemporâneo, digamos assim, a nós, certo? Ele é mais atual, digamos assim, e trata da questão da complexidade versus a especialidade. Então vai ser bem importante para nós aqui dentro também dessas temáticas. Então o primeiro ponto que eu elenquei aqui para a gente são 8 pontos, tá? Não vou me delongar muito em todos eles, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vou tentar passar um pouquinho por cada um. Que é o seguinte, falar um pouco sobre a limitação imposta pela cultura atual e, portanto, a limitação advinda da especialidade. Então, o que acontece muitas vezes em termos de cultura, né? Nós somos submetidos a uma educação e uma cultura onde o especialista é tratado como o homem útil, por assim dizer, e, portanto, ele deve ser o elencado enquanto quase que moralmente benéfico, digamos assim, né? Mas claro que não precisamos adentrar tanto assim em questão de moral, né? Mas, de fato, a gente cria uma espécie de capa de valores e que quase podemos considerar como uma espécie de moralidade, né? Onde quem ganha hierarquicamente, digamos assim, comparado com outros tipos, é o especialista. É só que a partir disso, então, é gerada uma limitação ou limitações dentro das individualidades. Por quê? Porque então todos passam a correr atrás disso, né, da especialidade, e outras coisas vão ficando de lado. Por exemplo, a multiplicidade, por exemplo, a complexidade, por exemplo, o crescimento de talentos simultâneos no mesmo indivíduo, né, que é algo que não tem lugar dentro da nossa cultura. Não sei se vocês já pararam para
pensar nisso. Mas os próprios meios começam a demandar só especialidade, né? Eu vou chegar lá mais para frente, por exemplo, no Da Vinci, mas podemos pensar em outros homens chamados de universais, digamos assim, onde a nossa cultura ela não permite o crescimento desses homens, ou pelo menos vai lutar contra eles na medida em que demanda a especialidade como um bem quase absoluto. Então, isso apenas para vocês verem aí o primeiro ponto, que seria uma limitação imposta pela atual cultura. Essa limitação lá dentro, por exemplo, as próprias universidades ou a educação em geral, onde, embora se fale muito de interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, raramente a gente vê isso sendo colocado de um modo efetivo. Né? Porque quem tenta, por exemplo, buscar a interdisciplinariedade no atual meio, por exemplo, acadêmico, muitas vezes vai ser barrado por burocracias. Porque as próprias burocracias, se a gente pensa aí nos concursos, ou mesmo na questão dos currículos que são precisos, etc., é se demandado, em geral, o especialista, naquelas áreas ali muito delimitadas, de modo que aquele que tenta abranger muito mais coisa, né, para ele entrar aí num concurso e outras coisas, né, é muito mais difícil. Aqui estou falando dessa área acadêmica pública, mas podemos pensar em tudo privado também, né, onde na hora que você vai enviar um currículo, alguma coisa assim, vai ser demandada uma especialização maior. Né? Isso tem um lado positivo, obviamente, não é à toa. Né? Isso também não pode ser levado para um lado extremista de achar que é uma coisa necessariamente ruim. Não é. Há motivos, né? Há necessidades que impelem a isso em certa medida. A própria divisão do trabalho, que é base em parte da nossa economia, ela está voltada também a algo de especialistas, né? Ou algo que demanda especialidades. Porque não é possível dividir o trabalho sem determinada especialização, digamos assim, e quanto mais há necessidade dessa divisão em subdivisões dentro de cargos, de serviços e daí em diante, mais é demandada determinada especialidade. Só que uma das coisas que eu quero colocar aqui é que muitas vezes é confundido a especialidade do trabalho também com a especialidade em termos da vida. Então, muitas vezes, como a carreira atualmente ela se confunde com a vida, então uma carreira de especialista ela se confunde com uma vida de especialista. Só que nessa medida o indivíduo acaba se apequenando, né? Que é então o ponto que eu vou chegar ali no número 4, por exemplo, do filisteu cultural, entre aspas, né? Que seria esse homem apequenado pela especialidade. Então, uma coisa é a necessidade da especialidade para um determinado serviço, certo? Outra coisa é quando ela começa a adentrar a própria vida inteira do indivíduo, de modo que ele se torna um especialista em vida mesmo, ou seja, ele já não é capaz não só de estudar qualquer outra área, digamos assim, mas também de ansiar sequer pelo estudo de áreas diversas. É algo que era muito mais comum no passado. Né? Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, carreira e utilitarismo. Não há demanda pela completude. Então, uma das questões que envolve aí, né, uma sociedade cujo cerne é este, né, é a questão de que a carreira tem que estar voltada para algo completamente útil. Né? Com isso, podemos fazer essa relação com a vida também, que acaba adentrando isso, ou seja, se unindo a essa coisa da especialidade uma carreira muito utilitária, e, portanto, várias ou muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo acaba gerando uma cultura ou na qual não há uma demanda pela completude. O que é a completude? Completude do indivíduo, né? Então, o indivíduo que tenta completar-se a si próprio a partir de uma visão mais geral sobre as coisas, ou seja, de uma visão mais ampla que vai trazer para ele uma compreensão, né, muito mais completa das coisas. Mas o que acontece então é justamente o contrário. Quando a especialidade ela começa a entrar na vida e não fica só na carreira, por assim dizer, o que começa a acontecer é que essa completude vai sendo perdida no horizonte do indivíduo. E ele passa a não ter meios para chegar a ela.
Número 3, a confusão entre o personagem em redes especialistas e a vida real. Em parte do que eu já estava falando, mas também dentro das próprias redes. Por quê? Porque, de um lado, nós temos ou grande parte, né, pelo menos, aí de pessoas do marketing, etc., ou de gestão de carreiras e daí em diante, elas falando sobre a necessidade de você se especializar em termos de, por exemplo, de tipo de postagens, certo? E de formar uma espécie de personagem, etc. Até aí tudo bem, né? Porque se é algo necessário, né, digamos que as pessoas, seja ela um artista, seja ela um profissional de outras áreas, né, em geral, da ciência e daí em diante, se é preciso fazer isso, né, para se atingir determinado público e daí em diante, se faz. Mas o que acontece é que, como a maioria das pessoas não compreendem esse processo também que está por trás dessas carreiras, o que acontece é que se confunde o personagem das redes, que é um personagem que admite essa especialização, né, com a pessoa da vida real, que poderia, fora daquele personagem, ser muito mais ampla, certo? E muitas vezes é também muito mais ampla. Só que aí só se espelha, né, naquele personagem que foi criado, não vendo o indivíduo, às vezes, muito mais plural que está por trás daquilo ali. Inclusive que precisou de muito mais coisas, em termos, inclusive, intelectuais, né? Eu digo mesmo, de áreas diversas, para criar aquele personagem que em si é especialista. Entende que uma coisa não exclui a outra? Embora o que eu estou apontando aqui é justamente o perigo dessa confusão entre os dois. Né? Porque pode-se ter um indivíduo amplo e mais completo, certo? Ou seja, um não especialista, mas que se usa disso para gerar determinada especialidade. Né? Só que quando ele gera essa especialidade e expõe apenas esse lado do especialista, o que ele acaba gerando na própria cultura em geral é uma visão de que os outros, né, ou seja, gera nos outros a visão de que eles só vão alcançar um determinado sucesso através daquela especialidade, ou seja, sendo também um especialista, porque confundiu-se justamente o personagem com o indivíduo real que está por trás desse personagem e que não é um especialista. Então, isso é um caso bem interessante e bem atual, digamos assim, né? Ponto 4. A moral de rebanho e a atrofia das capacidades. O filisteu cultural passa a ser a régua. Então, o que acontece? Né? Moral de rebanho enquanto as moralidades que são criadas em termos de massa. Né? Moral de rebanho é um termo que advém do Nietzsche. Né? Mas aqui a gente pode ampliar eles para outros conteúdos, digamos assim. Né? Embora permaneça o cerne parecido ou igual. Então, moral de rebanho é a atrofia das capacidades. O filisteu cultural passa a ser a régua, ou seja, quem é a régua da sociedade? É o especialista. Então, todos passam a ser julgados segundo o que ele é enquanto especialista, e não enquanto algo que é mais do que aquilo, que é justamente o título. Somos mais que nossa especialidade. Então, enquanto humanos, a gente tem que sempre pensar, a gente é sempre mais do que o nosso trabalho. A gente é sempre mais do que a nossa carreira, inclusive mais do que o nosso próprio estudo. E não se pode deixar uma coisa confundir-se com a outra, certo? Embora naturalmente na vida se tende, né, para essa confusão. Né? Mas nós somos sempre muito mais do que aquilo para o qual estudamos ou trabalhamos. Né? Então, e justamente por isso é possível uma completude a partir de coisas que não são necessariamente da nossa carreira. E mesmo o indivíduo mais voltado para a sua própria carreira, né, o que eu acho muito interessante, tá? Não estou colocando aqui como algo negativo, né? Mesmo esse indivíduo ele pode se usar desta maior completude para justamente alavancar na carreira. Então uma coisa não está, como eu disse, uma contra a outra. Porém, embora não necessariamente esteja, podemos ver sim na sociedade uma espécie de atrofia das capacidades que nasce disso aí. Ou seja, desta moral criada a partir de uma régua
que por sua vez é baseada no filisteu cultural, que é o especialista em si. Por que filisteu cultural, né? Porque é aquela pessoa que não concebe nada a partir. O que é o filisteu? Geralmente é uma divisão curta, né? Na tradição filosófica. O filisteu seria aquele que tem uma visão muito curta das coisas. Cultural, ou seja, tem uma pequena visão da cultura. Então, ele fica só envolto naquela coisinha dele ali, né? E mais nada é concebível para ele fora daquilo. Só que então a especialidade, quando ela é muito asseverada, ela tende a gerar isso, ou seja, o filisteu cultural, ou seja, aquele que fica dentro de um ciclo tão pequeno de valores, de questões, de perspectivas, né? Sejam elas artísticas, científicas e daí em diante, né? Que ele, né, pode se chamar, digamos assim, de filisteu cultural justamente por isso. Ou seja, ele tem as suas capacidades atrofiadas. E isso é negativo, inclusive, para a própria especialidade dele. Porque enquanto um profissional especialista, se você não tem uma visão mais ampla de muitas coisas, você vai ser um pior profissional também. Então, mais uma vez, não necessariamente a especialidade está alheia a uma maior completude em termos culturais, por exemplo, ou intelectuais, e daí em diante, certo? O ponto 5 eu coloco então, imaginemos Da Vinci enquanto especialista. Ou seja, imagina se alguém tivesse chegado para o Da Vinci e falado quando ele era novo, você só pode ser pintor. Então você vai ter que dedicar só para essa carreira de pintor e é só isso. O que ia acontecer com o Da Vinci? Ele não só não ia ser o Da Vinci, que é cientista, matemático, engenheiro, pintor, escritor e daí em diante. Ele não só não seria isso, como também não seria um bom pintor, provavelmente. Né? Porque as grandes pinturas dele ali, né, que passaram à posteridade, porque em parte algumas coisas foram perdidas, né? Tanto em termos de escultura quanto em termos de pintura. Então, essas que a gente tem acesso, muitas delas, né, só se tornaram ícones, digamos assim, ou pinturas a ser estudadas, etc., porque elas carregam algo do ideal que ele conseguiu, não de dentro da pintura, mas, por exemplo, de dentro da ciência. Então, por exemplo, as proporções áureas, né, a questão do ponto de fuga, o chiaro escuro, que é o claro escuro, né, do Da Vinci, todos esses, ou a maioria dessas coisas foram tratadas dentro ali da ciência, da matemática, né, da perspectiva em termos de arquitetura, né, foram tratados ali dentro para depois chegar na pintura. Ou seja, ele, né, como um pensador universal, apropriou-se de coisas que ele aprendeu em outras áreas, né, não como especialista, mas como estudioso vário das coisas, para aplicar na outra área. Então, mesmo as melhores pinturas dele trazem uma bagagem advinda de outras áreas. Ou seja, se a gente pedisse para que ele fosse um especialista, ele não faria nem os vários trabalhos e muito menos essa pintura que é carregada de coisas aprendidas a partir de outras áreas, certo? Para a gente ver então, né, o quanto isso é destrutivo em certa medida, né? Principalmente quanto maior for a capacidade desses homens. No Renascimento a gente teve uma época que proporcionou um pouco mais essa questão da amplitude das capacidades, né? Por motivos culturais, enfim, né? Mas nada impede, né, que possamos aí, em certa medida, tentar retornar com certas coisas, né, que foram caras, por exemplo, aos renascentistas. 6. Destruição do homem universal, ou seja, desse homem renascentista. Este é, porém, a condição mesmo para as grandes tarefas. Ou seja, quando a gente tiver as grandes tarefas no sentido de tarefas mais amplas, né, seja elas aí voltadas para as questões ou artísticas ou científicas ou até mesmo políticas no sentido mais amplo, né? Não da politicagem ali, do político democrático atual, etc. Mas, né, quando estamos pensando em questões mais amplas, né? Da realidade política mais ampla, né? Quando a gente pensa em tudo isso, né, todas essas tarefas elas são impossíveis ao homem meramente especialista, né? Ou seja, todas
as grandes tarefas que nós vimos aí homens cumprindo, né, ao longo da história universal foram, em sua maioria, perpetradas por indivíduos com uma ampla bagagem de coisas, né? Desde a filosofia grega, onde os filósofos gregos, como a gente sabe, eram, né, versados em várias áreas. Por exemplo, a extensão de um Aristóteles, por exemplo, é uma coisa gigantesca, né, que hoje não se vê mais. Quando a gente pega na modernidade um Leibniz, por exemplo, né, um Goethe, todos eles têm obras amplas em várias frentes, né? Para não falar aí dos artistas da Renascença e daí em diante. Então, e dentro da política, por exemplo, quando a gente pega um Napoleão, né, para trazer o exemplo aí fora desses outros, né, da arte, etc. O Napoleão, quem pega os livros de máxima dele para ler, né, vê que ele está acima, por exemplo, de qualquer político atual, em termos da extensão do conhecimento, que é desde a área das questões militares até na filosofia, certo? E daí em diante. Então, essa destruição, né, deste homem mais universal, ele também é a destruição da possibilidade mesmo, ou das condições para tarefas maiores. 7, né, aí agora sim entra o Pascal, né, na obra Pensamentos. Aqui eu ponho um trecho que de cabeça, assim, na verdade é só um resumo do que ele fala, que é mais belo saber um pouco de cada coisa do que muito de uma só. Tentei sintetizar aí uma das frases dele interna a este livro, porque eu acabei não achando os trechos. Tá? Meu livro não está aqui do Pascal, então eu não consegui achar o trecho. Na verdade, tem duas partes principais ali dentro do Pensamentos, né, de sua obra, onde ele vai falar ali sobre os homens universais, dos quais ele próprio era um, né, já que ele era um geômetra, um matemático, né, fez descobertas na matemática, nas questões de tecnologia, digamos assim, né, porque a máquina de aritmética ou a calculadora dele ele não deixava de ser algo mais tecnológico, digamos assim, né, do que propriamente abstrato, claro, né, e vai até a filosofia e a teologia. Então, ele próprio era bem amplo, né? Então, quando ele vai falar ali sobre esses caráteres, ou caracteres mais amplos, né, uma das coisas que ele fala é isso. Se pudesse escolher, né, saber muito de uma coisa só e um pouco de várias, ele acha mais belo, digamos assim. Então, ele põe isso em termos estéticos. Mas ali ele faz várias observações também, que são bem interessantes. Né? Ele fala, esses homens vão falar daquilo que se falava quando eles entraram, ou seja, quando eles entraram no lugar. Né? Então, ele diz que, inclusive, na convivência seria melhor conviver com pessoas assim, justamente porque elas vão conseguir dialogar sobre a maioria das coisas. Né? Não vai ser aquele papo tedioso, digamos assim, né? Porque esses homens, como ele escreve, vão falar daquilo que se falava quando eles entraram. Enfim, então Pascal vai tecendo várias frases aí sobre este tema, tá? E aconselho vocês, quem quiser, ler aí parte do pensamento, tentar encontrar ali dentro desse livro do Pascal as menções sobre este assunto, que são bem interessantes, e ele próprio é um exemplo disso. E o número 8, então, para a gente finalizar, o Edgar Morin é a complexidade. Então, o sentido originário, por exemplo, do latim, dessa palavra dele, do complexo, que é entendido como aquilo que é tecido em conjunto. Então, essa era a ideia do Edgar Morin, ou seja, que na verdade o conhecimento, tal como a gente o concebe, ele na verdade é fruto de uma teia de relações. Então, ele é tecido em conjunto no sentido de que a gente precisa de saber várias áreas para chegar a uma coisa determinada. Né? Então, esses conceitos os conceitos, os pensamentos mais profundos sobre cada área, eles não nascem apenas dentro da área especificamente, mas eles necessitam de uma junção de coisas, certo? Então, complexidade para ele traz esse conceito, né, de complexidade, ficou famoso através dele por meio disso, ou em relação com isso. Isto é, com o fato de que
As áreas só se desenvolvem na medida em que elas absorvem-se umas às outras e a partir disto concebido em conjunto, né, ou seja, das várias coisas e conteúdos internos dessas áreas, é que se vai complexificando o conhecimento. E para ele, ao contrário do que poderia se pensar a defesa pura de uma especialidade, é que, pelo contrário, a nossa sociedade ela necessita muito mais do homem não especialista. Ao contrário do que se poderia pensar. Por quê? Porque na medida em que tudo foi se complexificando, né, quem não consegue conceber várias coisas não entende nem mesmo a coisa básica. Por quê? Porque esta coisa básica já é fruto de uma complexidade. Então, se você não entende o que está em volta daquilo ali, né, você não entende de fato nem aquilo que aparentemente era para ser simples e que era para ser algo de um especialista, por exemplo. Né? E ele mostra, por exemplo, que parte do progresso que nós precisaríamos, né, em várias áreas só vai poder advir de quem estuda várias áreas simultaneamente. Né? Por quê? Justamente por isso. Por tudo isso. Né? Outro dia também eu estava vendo um canal de matemática e eu não lembro qual pensador exatamente, um matemático vivo, tá? Acho que, se eu não me engano, é o maior matemático do mundo atualmente. E aí eu estava vendo que ele... Aí o cara mostra lá do canal como que esse cara estuda. E, geralmente por que ele se tornou o melhor matemático do mundo. Tá? Não foi porque ele se tornou um especialista, né, em matemática ou numa área muito específica. Ele falou que é o contrário. Então, como que esse próprio cara estudava matemática, né, e por que ele conseguiu avanços em muitas áreas. Porque ele estudava assim, ele pegava tudo sobre um assunto de matemática, sei lá, álgebra, não sei o que, né? Estudava tudo aquilo ali. Tudo daquilo e produzia naquela área. Depois, ao invés de ficar ali para sempre, né, igual muita gente faria, né, e faz atualmente, ele pegava e passava para outro campo da matemática. Agora não é mais voltado à álgebra, mas voltado à aritmética, tal, tal, tal. Aí estudava tudo sobre aquele assunto, produzia nele. Depois, agora eu não vou estudar mais isso, vou estudar, sei lá, teoria dos conjuntos voltada a determinada coisa. Aí estudava tudo aquilo ali. E foi assim. Então ele é o cara que mais tem trabalho em áreas distintas dentro da própria matemática. Ou seja, ele só se tornou melhor em muitas dessas próprias áreas justamente porque ele estudou todas as outras. Então é bem interessante que a gente vê que até mesmo, né, numa questão assim, uma questão científica mais abstrata como é a matemática, isso também funciona. E isso por quê? Porque as coisas têm uma certa interdependência. Né? Tanto que na filosofia antiga a ciência era chamada de quê? Filosofia natural. Ou seja, tanto a física quanto a química, quanto a biologia, etc., eram chamadas de filosofias naturais. Por quê? Porque não se concebia essa separação completa entre as coisas. Né? Todas nascem o que? Da observação da mesma natureza. A natureza é a mesma. Só que observado por diferentes perspectivas a gente gera as várias ciências. Mas de algum modo tem uma síntese entre aquilo. Mas então, se a gente só sabe uma coisa, como que a gente vai, né, conceber a realidade de uma maneira um pouco mais completa, certo? Essa é a questão que se impõe a nós hoje. Mas enfim, pessoal, quis apenas divagar um pouco sobre esse assunto, até porque eu quero trazer mais para frente aí, o assunto voltado a essa questão da interdisciplinaridade e tal, as necessidades internas a isso, que é um assunto que sempre interessou bastante, assim, né, e eu acho que é pouco explorado, na verdade, né, a gente não vê muita coisa sobre isso aí. Então, é interessante de se trabalhar, né? Mas então, se gostaram ou se quiserem fazer alguma crítica ou perguntar alguma coisa, podem colocar nos comentários que tentarei responder assim que possível. Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço.